Eu Ó, botei deixa eu pra mostrar um gravar. negocinho Boa pra noite, boa vocês aqui. noite. Dá uma olhada nisso aqui. A Olha a coleção do cara. coleção. Aí sim. É o hobby. Ó, esse Depois eu caminhãozinho aqui, achando que ó, eu era nerd. Eu achando é que era nerd. 2.500 pedras de Lego tem esse caminhão. Puta merda. Se Porra. cair, já Esse era. daqui do Star Wars aqui, ó. Tá, mas vem cá, tu passa o Super Bonder ou não nesses Lego? Não, não, não. Tá tudo, vai, eu consigo desmontar a hora que eu quiser. Ai, 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 se cai no chão, hein? Então, Não, mas Neville, esse espaço aqui ninguém entra, velho. Esse Ai, espaço aqui empregada pra é a trás casa tem do que pedir guerreiro. licença. É a casa né? do guerreiro. Mas ali, ô Neville, voltando ao assunto ali, eu não entrei sabendo não, pô. Desde que eu iniciei até hoje, eu já zerei minha carteira 2 vezes. Entendi. Então, assim, foi uma série de aprendizagem, né? Uma das vezes que eu zerei, Não. uma Às das vezes é vezes que eu, difícil, que nem hoje eu vejo o trabalho de vocês, o novo grupo que está chegando. É difícil conseguir passar para esse povo para ir com calma. Porque no começo você tem muita Ansiedade, dúvida né? se você está pondo Ansiedade. certo. Aí É. você O aumenta medo, muito o o medo de leque. estar, o medo de estar errado. Né? Meu, Eu sempre é tive que muito ser legal. assim. Quando eu entrei também, eu tinha todas as empresas. Tinha 10 mil reais investido em 30 empresas. Então, tá dando um retorno é, alguém. Peraí. uma das vezes que eu zerei carteira, né? Zerei assim, eu vendi boa parte dela foi para comprar uma casa, só que assim, foi uma oportunidade assim que Oportunidade rápida. valeu a pena, né? Valeu a pena. Por quê? Porque aonde eu moro aqui é uma cidade tão pequena que não valia a pena eu pagar o aluguel que eu ia pagar. Porque os 5 anos de Entendi, aluguel eu paguei, os 5 anos de aluguel eu pagava a casa. Então, entendi. assim, no contexto valia a pena. E como eu não tinha reserva de emergência, uma reserva em renda fixa poupuda, eu vendi algumas ações e tudo mais. E isso de zerar, assim, zerar algumas posições e tudo mais, fez eu ver que para a carteira ter o retorno dela ali dos juros compostos, não necessitava ter uma grande quantidade de ativos, nem uma diversificação muito grande, né? É, você focar mais em ativos que já estão mais desenvolvidos no mercado, que paga dividendos com recorrência, tudo isso faz com que você tenha um retorno dos seus juros compostos muito mais rápido. Às vezes, ficar com um ativo que não paga dividendos na carteira talvez não vale a pena, dependendo, entendeu? Então, são coisas assim que o investidor ele vai avaliando e repensando com o tempo, né? Por exemplo, eu tenho 4 meses que eu não olho nada assim das empresas que eu tenho na carteira. Esse dia eu fiquei sabendo que Itaúsa tinha pagado bonificação porque eu fui olhar lá e a quantidade que estava na corretora estava diferente da planilha, né? Aí a gente Da vai lá planilha, ajustar. entendi. É. Então, assim, Mas é com o o tempo, barato que hoje eu começo a focar mais na quantidade de ação e não em valor. Que para sim, mim sim. essa parte de sobe e desce, eu já passei por isso. Tipo, a nossa turminha mais antiga que passou lá 2020 com aquela história da pandemia que deu aquela queda inacreditável. A gente está ainda por aqui, quer dizer, a queda em si não assusta mais a gente, entendeu? Sim, Mas agora eu começo a me ver mais no foco da quantidade de ações. Mas sim, aí é tá certo. interessante, Porque quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe, né? Então, assim, independente do valor que tem investido, né? Porque, assim, se o cara se apega muito ao valor, acaba que no momento que cair muito a ação, ele pode se pegar ali pensando em vender porque caiu. Ou se subiu demais, ele quer realizar um lucro, né? Aí ele realiza esse lucro, só que ele diminui a quantidade a participação dele que ele tem. Se ele diminui a participação, consequentemente ele diminui a quantidade de dividendos que ele recebe. Nem o nosso foco é renda passiva. Se o foco é renda passiva, então você acumular mais ações ou mais cotas de um fundo imobiliário, por exemplo, vai fazer com que você tenha um retorno financeiro ali com os dividendos e os proventos maior a cada mês, né? Inclusive reinvestindo os dividendos. Então, essa é a parte gostosa que você tem no FIF, né? No FI. É, O FI te dá assim, uma paz de espírito, velho. Você vê mês a mês, você vai reaportando, aquilo vai andando.
Nossa, dá muito a paz de espírito, filho. Bom. Não, e uma coisa que a gente acaba ficando é cada vez mais passivo, né? É o que eu falei. Ultimamente eu não tenho olhado, até porque eu não tenho pretensão de colocar ativos novos por agora, né? E se eu for colocar, eu já tenho 8 ativos que já foram estudados e já estão só esperando ali o momento de serem colocados. Então, assim, eu já tenho um planejamento para os próximos 8 ativos que eu vou colocar na carteira, caso eu vá colocar, veja a necessidade de colocar. Mas, por enquanto, não existe a pretensão de colocar nada. Então, assim, o investidor ele tem que chegar nesse ponto de que ele tem que saber que o que vai fazer o patrimônio dele crescer é trabalhar, é vender a hora dele, né? Sempre procurando vender a hora cada vez mais caro, né? Buscando Vê se ali. melhorou meu microfone. Melhorou. Melhorou? Eu Buscando ativei o volume. ali, melhorando qualificação que seja, empreendendo, tanto faz, né? Hoje, no ramo que eu tô de educação, quanto mais eu me qualifico, mais eu acabo recebendo um retorno financeiro, né? Fora que eu posso dar aula particulares, posso abrir um negócio, as oportunidades são milhares. É arriscar no lugar certo. Eu não prefiro arriscar na vida real atrás de empreender do que arriscar na bolsa de valores, porque eu já arrisquei na bolsa de valores e não deu muito bom. Então, assim, a experiência. A gente está aqui para mostrar para a galera que está entrando agora o quê? Aprenda com os erros dos outros. Eu já tentei, Simon já tentou, né? Ir por esse caminho de tirar dinheiro, Neville, tirar dinheiro do mercado, né? A gente querendo tirar dinheiro do mercado, o mercado tirou dinheiro da gente, né? Então, assim, a gente tem que pensar no dinheiro que as empresas vão dar para a gente através dos lucros em cima dos serviços e produtos que elas fabricam e vendem, né? Então esse que é aí a alma do negócio da Bolsa de Valores. Então, esse é o meu foco do dividendo, entendeu? Porque, pai, eu já tô na empresa lá há 35 anos. Rapaz, vou ser sincero, 35 anos na empresa, você vai cansando dela. Então, hoje, eu já estou numa fase que eu estou muito mais montando a carteira para expandir esse dividendo para chegar o momento, você chega na empresa e fala, pessoal, o negócio é o seguinte, minha parte está à venda, vê aí. Aí já sabe o que fazer, né? Com essa parte. Justamente. Então, hoje o meu foco na carteira é 100% dividendo. Não, mas é isso aí. Até a gente vai ter empresas de crescimento ali no meio, mas a gente estudando o balanço, o resultado que eles estão fazendo, né, acompanhando a empresa, a gente vai ver que a empresa tende a crescer e vai chegar uma hora que ela vai estabilizar. O quando a gente não sabe. Mas a hora que ela estabilizar, ela vira uma pagadora de dividendo. Mas até chegar a esse ponto é que a gente não sabe. Aí é o que vai do conhecimento nosso, né, do estudo, da leitura, do acompanhar o negócio para ver até onde ele vai. E se realmente não deu certo, não vingou, ok, era um percentual pequeno dentro da carteira. Mas aí é que vem aquela percepção de negócio, né? Porque, por exemplo, VEG hoje é uma VEG, um exemplo clássico aí. É uma empresa que ela é uma empresa de crescimento, certo? Tanto que o dividendo de yield dela é baixo. Porém, a VEG, ela é pagadora de dividendos. Ela distribui 30% ali de payout. Já chegou a 50%. Só que quem está entrando agora, a empresa valorizou. Se ela valorizou, o dividendo vai ser baixo. Só que quem carrega a empresa há um tempo, já a gente bate muito nessa tecla. Quem carrega a empresa desde 2010, por exemplo, o dividend yield dele é o dobro, o triplo do dividendo do mercado. Né? Então, assim, você quer ver um caso emblemático que está uma baita firma na minha carteira, pelo menos? A Fras-le. Isso. A Fras-le, pelo meu preço médio, eu uso o status invest aqui. Aqui está colocando um percentual de 2,67 de dividendo. Na minha carteira, ele está pagando 5,80. É exatamente isso aí. Mas a tua valorização é 150%. Não, sim, mas é um caso emblemático assim de uma empresa que cresce e paga o dividendo. Sim, ainda não paga bem dividendo, ela paga. Ela paga o básico, 25%, 30%. 27%, 30%. Mas vai chegar um momento que eles vão parar de fazer aquisição, porque
chega uma hora que não tem mais para onde expandir, né? No caso da Fras é até um pouco mais complicado, entre aspas, porque ela é internacional, né? Então ela tem ativo no mundo todo. Mas no Brasil, chega uma hora que ela vai parar a expansão. E aí, pô, vai ser todo o retorno pro acionista. Mas quando a gente não sabe. Se a gente vê valor de mercado, a empresa vale 2 bi e pouco. É pouco ainda pelo potencial da empresa. Mas vai chegar um momento que ela vai ela valer ainda 30, é 40. considerada uma small cap. Ela é small cap. Até a negociação dela é baixa ainda. Ela não tem liquidez. Pegar o mercado fracionário mesmo não tem liquidez. É baixa a liquidez. Chega a ter o spread no preço ali. Mas é uma empresa que agora teve o follow-on, tipo, a governança da empresa está se modificando. A gente sabe que é uma empresa que vai fazer aquisição de novas empresas. Provavelmente esse capital que está entrando agora da emissão, eles já têm mais ou menos alguma coisa para alocar. Então, tipo, eles pegam muita pinchincha, assim, às vezes, como a Fremax, que é uma empresa familiar, aonde ficou de herança para alguém. E esse alguém, cara, eu não quero tocar mais essa empresa, entendeu? Eu não quero mais a burocracia, eu quero dinheiro. Aí o cara vai lá e vende, por exemplo, por 180 milhões. Uma empresa que tem a receita de 200 e poucos milhões. Então, tipo, ela tá comprando, né? Com a diferença bem boa para botar depois a gestão deles ali e aí transformar o negócio. Mas Será que esse povo não quer comprar a fábrica de macarrão, não? Tem dias, né? Mas aí quando a gente fala Fras-le, quando a gente olha para a parte de P&D também, a gente percebe que a Fras-le ela vai bombar muito quando entrar esse negócio de carros elétricos assim, para valer mesmo, em massa, né? Porque ela tá trabalhando assim também para atender esse público. E isso é muito interessante. Então ela já está planejando como que ela vai atuar no mercado quando tiver essa virada de combustão para elétrico, né? Que vai acontecer gradualmente, mas ela já está dentro. E isso é que é importante, é uma empresa que está pensando no futuro. Mas aí, Simon, você trouxe mais alguma coisa pra gente aí hoje? Legal? Cara, eu ia falar sobre fundo de fundos ali, até que foi o Thiago que tinha questionado e teve uma outra pessoa que questionou também como avaliar mais ou menos, né, o fundo de fundo. E tipo, cara, é gestão, é aquilo, o fundo de fundo, né, o FOF, como é que são conhecidos, a gente tem que entender o que a gestão faz, quem são os gestores, o histórico, principalmente histórico, porque o fundo de fundo ele é basicamente ganho de capital, né? Eles vão, claro, vai ter o core ali que é ganhar a renda de outros FIIs, né? Eles vão buscar risco o tempo todo. Alguma coisa vai dar bom, alguma coisa vai dar ruim, mas se a gente sabe, por exemplo, um que eu acompanho é o HFOF, que é o da Red. A Red, pô, tem um histórico desde o início dos FIIs aí, foi um dos primórdios, um dos primeiros, né? Eles eram junto com, era a Red e a Credit Suisse junto, né? Aí eles se separaram, e eles tocaram o negócio deles, eles unificaram 3 fundos no HFOF, então ele foi fazendo migração de fundos dentro do HFOF, e hoje ele é um dos maiores. Eu já vou compartilhar a tela aqui, que fica mais fácil de a gente discutir. Pra mim, fundo de fundos, cara, eu avalio basicamente o quê? Qual é o histórico da carteira, de pulverização da carteira, né? Assim, se eles é um fundo que investe de uma forma mais centralizada em um setor específico, se eles diversificam bastante em setor e ativos, se tem uma carteira ali que não traz um grande risco em um único ativo. Principalmente também as taxas de gestão, tanto a taxa normal, que é cobrada, quanto a taxa de desempenho, né? Que tem aquela taxa de desempenho em cima de benchmark. Se tem essa taxa de desempenho, qual é o benchmark que eles têm? Porque às vezes os caras botam a taxa lá de desempenho com um benchmark assim, totalmente fora do contexto da onde eles estão atuando ali, né? O setor que eles estão atuando. E principalmente a gestão. Como é que essa gestão ela vem, ela já trabalha com esses outros fundos que ela tem, teve algum erro muito grotesco, se essa gestão já tem experiência, então são os principais pontos que eu olho. A gente vê hoje o PVP, normalmente o PVP hoje todos os FOFs estão descontados aí, né? Tá abaixo de 1. Porque tem o CAFOF também, ó, que é o da Quineia. Simon, Também ele tá bem descontado. Opa, quem tá aí? Gilmar.
Desculpa, Pode, mano. Bom, tudo bem? É uma fala. dúvida que eu tenho na hora de fazer essa análise. Sempre eu escuto, né, que é comentado para verificar a gestora, se é uma boa gestora ou não. Então, assim, eu aprendi já a verificar os ativos, eu consigo ver o histórico dos ativos, mas como que eu posso identificar se uma gestora ela é boa ou não? Cara, tem que acompanhar. Esse é o segredo, entendeu? Tipo, a gente vai pegar o histórico, a gente vai. Tá, quem é a gestora, né? Eu Oi? peguei aqui, por exemplo, o HFOF. Então, eu tenho que pegar mais ou menos o histórico. Aqui tem alguma coisa a mais, mas pelo Fundo Explorers eu consigo ver por mais tempo. A gente vai ver o quê? 2018 tem uma média aqui, ó, de dividendo anual de 5,9, ó. Vamos botar ela para baixo, aí 5,9. Mas 2019 teve o quê? O dobro, pagou o dobro, 11. Mas por quê? Porque teve ganho de capital, né? Os fundos imobiliários cresceram, né? As cotações foram lá, eles realizaram o lucro e distribuíram mais. E aí vem caindo, vem caindo, vem caindo, ok, mas vai estabilizar. Como que a gente vai ver? Primeiro é procurar o histórico. Aqui no Fundo Explorers a gente tem um histórico. Deixa eu. Como é que fecha isso aqui? Deixa eu achar aqui. Mas, assim, um ponto muito importante que eu vejo na gestora hoje, Gilmar, é principalmente a clareza com que a gestora se comunica com nós cotistas. Porque se você for Também. observar, vai ter alguns fundos imobiliários que você olha para o relatório mensal dos caras, é uma patifaria. É um relatório mensal assim que os caras não falam nada com nada, não fala praticamente nada, na verdade, do que eles fizeram, né? Eles não explicam o porquê das movimentações que eles fizeram, né? Acho que uma gestora muito boa que tem a Quineia, né? Que é uma das, assim, que a Regin também, né? Que faz ali A Red, relatórios. Inclusive, eles fazem relatórios o quê? Sobre os setores de cada fundo, de cada tipo de fundos de investimento ali, de fundos imobiliários. Então, assim, quanto mais transparente a gestora ela é no que ela está fazendo, melhor, né? Porque tem umas gestoras aí que, pelo amor de Deus, você olha o relatório e não tem nada. Você não consegue entender o que, que os caras estão querendo, o que, que os não caras estão tem muito fazendo. histórico aqui do HFOF, porque ele, como fez a migração, e ele agora é o HFOF Top 3, né? Porque ele foi se juntando, isso eu sei porque eu acompanho, né? Ele foi juntando os fundos que tinham, agora ele é o Top FOF 3. Ele juntou dois, ele juntou um, depois juntou outro e até formar o terceiro. Mas não tem aqui a história. Mas, cara, é basicamente isso. É acompanhar. Tu vai acompanhar o quê? Os relatórios. Tu vai ver o relatório, como que é a gestão. Né? Depois é assim, procurar os gestores no YouTube. O que que eles falam, né? Ver se aquela tese que está escrita nos relatórios é o que eles estão fazendo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se tem massa. Então, normalmente, sim, está diretamente, eu posso considerar que está diretamente ligado. Se eu escolho um fundo que ele está indo bem, se eu analiso o fundo, na teoria eu vou ter uma gestora já boa, consagrada por trás, ou isso é só uma teoria, nem às vezes na prática não pode não Não, eu, ocorrer. eu peguei o exemplo assim, eu peguei dois bons, né, que são aqui o HFOF e o KFOF, que é o da Quineia, né, o da Red, e tem o da RBR, que é o quê? É uma gestora nova no mercado. Eles já têm anos de gestão de patrimônio em imóveis, só que no mercado eles é um IPO de 2018, se eu não me engano, 2017. Final de 2017, ó, 25 mais ou menos. Eu acompanho também. Então as teses deles são assim, eu vou mostrar aqui, ó. O que a gente vai ver, né? Por exemplo, da Red. Eles falam aqui, o interessante, assim, eles fazem um resumo do mercado que aconteceu, né? Durante o mês anterior. Explicam, assim, alguma coisa. Eles não falam exatamente do fundo aqui. Eles dão um resumo geral. Aí eles botam uma expectativa, eles já estão falando que vai vir muita volatilidade por causa das eleições, né? Então eles já estão se preparando para isso. Aí eles falam um pouco da indústria, né? Volume captado e tal.
Tem uma parte aqui que eles falam somente do... Aqui, ó, por exemplo. Aqui é uma parte da estratégia. Nitidamente, a gente vê que esse azul mais claro... Tá aparecendo aí? Tá, né? Sim, sim. Tá, O azul sim. mais claro é o ganho de capital. E o que vem acontecendo? Não está tendo ganho de capital. Ó. O segundo semestre de 2021 não teve ganho de capital e o primeiro semestre de 2022 não está tendo ganho de capital. E a gente sabe que o plus dos dividendos é o ganho de capital. Por quê? Porque está no mercado em baixa, eles sabem disso, eles estão aproveitando o que tem em caixa para fazer certas alocações. Aí eles já explicam aqui, ó, tem se mostrado desafiador para os gestores de fundos. Uma vez que os preços contados de muitos FIIs dificultaram a realização de lucros, ó, impactando negativamente o rendimento. Então a gente já sabe, se o rendimento está caindo é porque não teve ganho de capital, que foi ao contrário de 2019, que deu exatamente esse up. Cadê os dividendos? Aqui, ó, né, que foi o dobro. Por quê? Porque teve muito ganho de capital. Então a gente sabe que eles vão trabalhar em cima de ganho de capital. Mas hoje o resultado deles é renda vinda das cotas que ele tem em FIIs. Aí, quais são as cotas que eles têm? Aqui eles falam, os principais investimentos. Durante o mês de março, negociamos 12 milhões em cotas, sendo 7 milhões em aquisições e 5 milhões em vendas. Então, eles estão comprando mais do que vendendo. Aí eles explicam, né, mais ou menos, eles não dão exatamente... Então, eles compraram, reduzimos o fundo de CRI, que estava negociando em linha com ágio. Ó, concluímos ainda as vendas do ativo Europar, encerrando a posição em um fundo com baixa liquidez. Deixa eu ver o que mais. Eles têm 1% em caixa, aqui aparece o patrimônio deles. A gente vê que eles têm uma exposição grande nesse AAA. Né? O H provavelmente é um fundo deles, habitacional, se eu não me engano. Depois tem, né, HLOG, BBPO. Aí a gente, mas, né... os caras têm BBPO, os caras têm bastante coisa de risco aqui, RBVA, HGCR, OFEX, tem bastante fundo de papel, fundo de shopping. Mas Sai. por quê? Fala. Ó, volta ali. Isso aí. Esse é um ativo que eu não investiria. Se você investir em um FOF, eu já não investiria nele por causa do risco do primeiro ativo e do segundo. Ou seja, 25% do patrimônio do fundo está em 2 ativos. Então, assim, isso é um risco gigantesco. É um risco que eu não assumiria. Né? Então, isso aí já é um ponto negativo para a gestora na questão desse fundo aí. Deixa eu só... Rubem, aí só assim, nessa sua análise que não investiria porque está 25% nesses dois. Mas se fosse um ativo que você conhecesse e vê que é um ótimo ativo, né, que ele está em crescimento, está pagando ótimos dividendos, mesmo assim não daria para arriscar? Não, eu investiria diretamente no ativo. Mas porque assim, dá, mas você vai pesar diferente. Entendeu? É porque assim, aqui a gente está falando de fundos. Quando a gente vai investir em fundos de fundos, a gente vai investir em um fundo que ele investe em ativos que eu não investiria por minha própria conta e risco. Certo? Porque, por exemplo, não faz sentido eu investir em um fundo de fundos que tenha lá HSML, FIB e entre outros ativos que eu tenho na minha carteira. Por quê? Porque eu já tenho esses ativos na minha carteira. Então, por que eu vou investir em um fundo de fundo que já tem que tem os mesmos ativos que eu? Eu estaria fazendo sobreposição de ativos. Né? Então, eu estou fazendo sobreposição de risco. Eu vou investir em um fundo imobiliário, fundos de fundos, que não possuam ativos do quais eu investiria diretamente. Por exemplo, é muito difícil você investir em fundos que investem em CRI, CRA, essas coisas assim, esse tipo de títulos, ou até mesmo em desenvolvimento. Então, eu procuraria um fundo de fundos que investe nesse tipo de fundos imobiliários, porque eu não tenho a paciência e o tempo para estudar esse tipo de ativos. Eu prefiro estudar ativos ali que trabalhem com imóveis físicos, certo? Então, eu ia procurar um fundo de fundos que investe mais em fundos de papel, em fundos de CRI, de CRA, ou até mesmo em outros fundos imobiliários que eu considero muito arriscado para ter ele sozinho na minha carteira. Só que, nesse caso ali, desse fundo específico aí do HFOF, eu não assumiria esse risco de investir em um fundo de fundo onde 25% do patrimônio dele está alocado em apenas 2 ativos. Isso é uma visão que eu tenho em relação a investir em um fundo de fundos, certo? É claro, você pode aceitar o risco. Eu não aceito. O Simon pode aceitar. O Neville pode não aceitar.
Então, assim, essa visão é a minha visão sobre gestão de risco. É um risco que eu não assumiria, mas você pode ver ao contrário e assumir esse risco. Então, vai depender um pouco da experiência do investidor e do risco que ele quer correr, né? Então, assim, não é por isso que a análise ela é um pouco complicada. Não é só a análise dos números e a análise do ativo em si, mas sim a tua gestão de risco e o quanto de risco você quer assumir também. Olha aqui que interessante. Entendi. Aqui eles mostram Obrigado. nitidamente, ó, o ganho de capital, né? A gente vai ver distorções em 2 meses, praticamente, ó, julho e janeiro, que é quando fecha o semestre e vem, né, vem a reserva de lucro, né, que ficou em caixa lá, que eles acabam distribuindo a mais. Então, a gente vê que dá um salto, dá um up a mais. A média vai ver que é 0,58, 59. Esse ano já subiu para 0,62, ó, 0,62, 0,63, 0,63. O próximo eles anunciaram ali já 0,60. Isso aqui do ganho que eles têm, né, das cotas de outros FIIs. O ganho de capital não, eles não estão fazendo ganho de capital. O que a gente vê aqui? Ó, rendimento versus resultado. O rendimento está sendo acima do resultado. Por quê? Porque tem reservas de lucros. Né? O ganho de capital, normalmente, quando eles fazem o ganho de capital, eles não distribuem aquele ganho imediatamente. Eles aumentam um centavinho ali e deixam o resto em caixa. Para chegar lá em julho e janeiro, né, que são os meses que faz o fechamento do semestre, eles acabar distribuindo aquilo ali. Então, por isso que a gente vê uma distorção aqui. Ó. Mas a gente vê o quê? Um resultado ó, de 0,85 em julho e distribuiu 0,60. Por quê? Porque ele vem fazendo a média nos outros. Ele acaba fazendo uma média, né? E o mercado acaba equilibrando essa conta para deixar os indicadores naquela média. Mas o que a gente vê? A tese. Mas eu acho que a tese não tem esse relatório. Aí tem que ser o relatório de fechamento. Deixa eu ver se eu Acho que é o acho. trimestral que aparece. Trimestral, Deixa eu ver se eu acho. Normalmente é no trimestral que eles trazem os resultados. Eles Ô, Gil, explicam a tese, o que eles estão comprando, o que eles não estão comprando. E é aquilo que o Rubens falou, vai depender, né, de quem acompanha o fundo se aceita ou não esse risco. Aí, por exemplo, o HFOF, sei lá, na minha carteira ter 2% dele é tranquilo, enquanto que os outros eu tenho 5, 6, né, vai depender de cada um. Vale a pena por quê? Eles vão fazer exatamente aquilo que o Rubens falou, o que a gente não vai fazer. Né? É o que a gente não iria fazer, eles vão fazer. Então acaba a gente delegando, comprando cotas para delegar talvez um yield um pouco melhor. E aí é o que vai, na média, sei lá, se a carteira é 0,70 de yield, a carteira pessoal, daqui a pouco vai subir para 0,75 por ter um HFOF dentro dessa estratégia. Só deixa eu. Vou ter que ir direto no site. aí Não, eu entra entendi principalmente. a lógica. Entendeu, né? Aí um dos principais pontos é o quê? Você está alinhado com a estratégia do gestor. Porque se você não concorda com a estratégia do gestor, não faz sentido você investir no fundo. Porque você sempre vai achar que ele está fazendo errado e isso vai te trazer um desconforto muito grande em ter aquele ativo na carteira. Então, assim, para você ter conforto e não ter dor de cabeça e ficar pensando muito, isso e aquilo, do gestor está fazendo aquilo, você tem que primeiro também concordar com a estratégia do gestor, com aquilo que ele planeja fazer no fundo. E todo fundo, ele tem lá no site dele, de RI, ele tem a estratégia ali, a tese de investimento deles que eles utilizam. Se você concordar, aí você investe. Se você não concordar, então não tem por que investir. É mais ou menos por aí. Eu peguei um dos sócios seu, né? André Freitas. Aí, clica aqui nele aparece. Quem é ele? Ele é sócio fundador da Red Investimentos, né? Ocupando o cargo de CEO. Com mais de 37 anos de experiência no mercado financeiro. André foi sócio fundador da Red Grifo, que é aquilo que eu tinha falado. A Credit Suisse comprou a Red Grifo e esse André, junto com outros, né? Outras pessoas, da onde ele tinha aquela gestão, ele fez a Red Investimentos. Isso. Após a conclusão da venda na Rede Grifo para a crédito de 2001, o André permaneceu como diretor executivo de 2016 quando saiu da sua equipe para fundar a Red Investimentos. Então foi final de 2016 que ele, né, fundou a Red Investimentos, juntou os outros fundos que tinha e acabou agora sendo o HFOF. Então, o que a gente, né, vê? Se clicar aqui, aparece também do Alexandre Machado, 15 anos no mercado financeiro. Tem as histórias. O que acontece? É a gente acompanhar. Por exemplo, aqui, aqui diz o que cada um faz. Por exemplo, FOF, né? Renan Campos. O que dá para a gente fazer? Pegar o nome, né?
procurar eles no YouTube. É o que eu gosto de fazer às vezes, né? Vou ver o que eles estão aprontando aí. Porque eu acompanho os relatórios, então fica mais fácil. LinkedIn também dá para tu saber um pouco mais sobre o LinkedIn cara. é até melhor, na verdade. Até vezes até conversar. Tem muito gestor que eu converso por lá. Tipo, eu quero bater um papo com o cara, eu mando mensagem, a maioria respondem, poucos. Talvez André Freitas, vamos ver se acha. Ou você bota o nome dele. Ah, botou ali, HFOF. Ó, entrevista com o André Freitas, ó. Tá aqui, o cabeça, né? Aqui também tem, ó. Várias entrevistas deles. Então é isso, é tentar saber o que eles pensam, a forma de investir e ver se alinha com aquilo que a gente pensa, né? Mais ou menos. E aquilo que eu falei, multimercado, deixa eu ver. Você basicamente nem vai olhar a carteira dele no sentido assim, de quais ativos tem dentro da carteira. É mais importante você entender quem está por trás da gestão do que você entender quais são os ativos que compõem a carteira. Né? Aí você vai falar, vai em contra aquilo que você falou que você não aceita ter aqueles dois ativos 25%. Mas ele está falando de proporção e não do ativo em si. Né? Aqui tem Só para deixar claro. 2021. Posso fazer duas perguntas? Opa, não é isso. Até 3. Então vamos lá. A primeira pergunta é: esse pessoal de gestão, a primeira que vai, a gente não conhece muito bem quem é quem. Aí você vai dar uma lida, você vai dar uma pesquisada, vai ver se você mais ou menos entende o que o cara está fazendo ou não. Eles não, pela experiência de vocês, eles não costumam modificar muito o rumo, é isso? Vamos dizer, normalmente o cara você vai ler sobre o cara, entender um pouco sobre o cara, ele segue aquela linha. Não é muito comum o cara tá seguindo aquela linha, de repente ele dá uma reviravolta e começa a fazer um negócio nada a ver com o que você viu. Dificilmente isso acontece, mas pode acontecer sim. Tá. E assim, por mais que aconteça, não é algo tão extraordinário de forma brusca e muito longe daquilo que ele já está fazendo. Por quê? Porque quando você gera um fundo, esses fundos eles têm assembleias. E boa parte das decisões da mudança de estratégia de investimento do fundo não depende só dele querer. Ele precisa de aprovação também, às vezes, do conselho na assembleia. Certo? Então, assim, pode se mudar, mas não é algo que vai pegar os cotistas de surpresa. O cotista vai ficar sabendo disso quando ele lê lá, vai ter uma Assembleia Geral e os pontos a serem discutidos na Assembleia Geral, um deles é a mudança de estratégia aplicada pelo gestor em cima do fundo. Então, existe ali um conhecimento prévio antes da mudança. Aí, se a mudança for aprovada e você não for a favor, você tem a oportunidade de estar saindo, né? Então, assim, não é algo fora ali da realidade que você vai ser pego de surpresa. Né? Olha aqui o de dezembro. O de dezembro vem assim, destaques do ano de 2021, né? Trade continuou presente. Então já sabe que os caras vão comprar e vender cota, que é o ganho de capital. Aí eles botaram aqui, ajuste nas participações de segmentos imobiliários. A gente viu que de 2018 para 2021, a parte corporativa, ela ganhou mais espaço, que é a parte mais escura. Era 20%, chegou a 41%, hoje 36%. Os CRIs, que eram aqui 12%, 8%, já são na média de 20%. Então a gente vê que tem uma migração. O logístico também era 20 e poucos, está em 20%. O que a gente vê aqui? Que eles estão mais pulverizados, mas no momento eles estão mais alocados em corporativos, né? Em lajes corporativas ou imóveis corporativos, porque teve maior desconto, né? Por causa da pandemia e tal, acabou tendo maior desconto, então eles aproveitaram para migrar isso. Aí tem uma posição em outros, que não existia até 2019, e hoje ela é 1, 3, 1, 1, são cotas, né, de mercado primário, alguma coisa assim. Que mais? Renda urbana, mantém uma média, diminuiu. E os shoppings também, que era uma posição relevante, eles acabaram diminuindo, talvez por causa da pandemia, né? Repensaram, não faz muito sentido ter tanto shopping, porque a hora que fecha, né? Mas aí, né, acaba sendo também um erro. Aí volta aqui a alocação em desenvolvimento imobiliário, então eles estão migrando, talvez está dentro desse 1% de outros, né? É uma parte de desenvolvimento.
Aí reflexão sobre acertos e erros, né? No caso do BBPO, eles estavam comprando porque eles achavam que tinha um yield muito interessante e tal. Que mais? Explica o que aconteceu. Liquidação de ativos investidos. Início de aluguel de cotas de fundo imobiliário. Aí é uma parte boa que o fundo pode fazer, né? Ele pode apostar numa baixa das cotas. Se ele tem uma leitura boa, ele pode fazer um ganho de capital fazendo short, né? Que é investindo na queda, fazendo aluguel. Mas aí é aquilo, eu acho que para o investidor pessoa física não tá, né? Não me lembro. Eu acho que não está disponível, é só para o CNPJ aí, no caso. Essa parte aí eu acho que é uma parte que vai trazer um pouco mais de risco para os FOFs, né? Essa venda, né? Essa operação contrária aí. Você vender esperando ali que o ativo venha desvalorizar para você obter o lucro. Eu acho que isso vai trazer um pouco mais de risco para esses ativos que fazem a compra e a venda de outros FIIs, como os FOFs. Eles falam que a menor dependência é do ganho de capital, né? E aí é isso que está acontecendo. Esse ano mesmo eles não estão tendo ganho de capital. O aumento do fluxo de caixa, né, corrente de lucros acumulados, suportaram mais um ano de distribuição de rendimentos competitivos. Aquilo, eles acabam segurando o caixa, conseguem manter uma média daquele ganho de capital mensal e vão distribuindo aquele caixa aos poucos, né, até chegar ao fechamento do semestre e pagar um pouquinho a mais. Eles falam sobre o retorno total. É claro que vai ter sempre, né, a puxada para o lado deles, né, a puxada de campo para o lado deles. Mas para nós é isso, é descobrir o que eles fazem. Aqui vamos ver o CAFOF, eu acho que eu consigo ter um histórico bem maior. Deixa eu ver aqui. Esse é o da Quinéia. Qual era a outra pergunta, Neville? Então, esse fundo esse de FOF aí que você acabou de falar. Eu não tenho nada de laje corporativa. Seria uma forma de eu ter alguma coisinha de laje corporativa. Sim, exatamente isso. Normalmente, esses fundos de FOF, que nem eu estou vendo esse HFOF aqui, ele está hoje num preço sobre valor patrimonial de 0,88. Isso. Um fundo de FOF, você tem que tomar cuidado com isso. Vamos dizer, acima de 1 é um negócio muito arriscado. Dá para pensar um pouco desse jeito? Sim, porque ele é exatamente o portfólio de cotas, né? Então, se está sobrevalorizado, né, se está acima de ali 1,10, 1,20, é porque as cotas estão com um ganho de capital. Provavelmente, esse gestor ele vai fazer vendas. Ele vai fazer vendas, vai fazer ganho de capital, né? Ele vai ajustar o risco dele e vai ter esse ganho de capital que vai ser caixa, que vai virar um dividendo. Essa é a lógica. Mas é isso. Conforme o PVP ficar mais alto, fica mais arriscado. Porque ele não tem um imóvel específico, entendeu? Para ter o reajuste inflacionário. Ele tem cotas de outros fundos, que aí tem o imóvel, mas o portfólio dele são cotas. Basicamente, ele entrega a inflação no dividendo, né? Assim como os papéis. Fora então, a gente pode pensar nele próximo ao que a gente pensa no fundo de papel. Isso. É por aí. Né? Até porque, meio que, na minha visão, ele meio que, ao longo do caminho, eles vão fazendo meio com a amortização. Não se torna amortização porque o que eles pagam são eles vendem, tiram o lucro eles pagam, e o capital principal eles reinvestem em outras cotas. Mas se ele obteve esse lucro ele faz parte do capital do fundo. E é por isso que o valor dele ajusta para cima quando as cotas que ele tem valorize. O mercado ajusta o preço dele. Ele vende a posição, distribui, realoca, o mercado ajusta o preço para baixo. Então fica ali meio que o valor patrimonial dele não vai sair muito do lugar, igual o FII de papel, vai ficar quase sempre ali, naquele mesmo padrãozinho ali, sem sair do lugar. Olha aqui o da Quinéia, eles até jogam, olha aqui, ó, o prêmio. No final de março, o dividend yield médio do IFIX atingiu 11,07, o dividend yield, né?
o equivalente a um prêmio de 5,29 sobre o cupom, que é o título NTNB, que é o IPCA+, né, com vencimento 2035, atualmente em 5,49. Então, o prêmio tá junto com o título, né, que é o que acontece, porque existe a expectativa de uma Selic acima de 13%. Naturalmente, a cotação tende a cair para manter esse yield aqui. Então, se vai para 13% a Selic, ele está em 11%, é aquilo que a gente fala do prêmio padrão que o mercado utiliza de mais 2, né? Então, tem o desconto de mais 2 aqui. Acaba que ele vai reajustar para ter essa média. Se inverter, a Selic começar a cair, isso aqui começa, né, a cair também. Então, o mercado está sempre relacionando isso. Mas a gente tem que ver o individual também, o que eles fazem para conseguir fazer o ganho, né, do capital, para manter uma uma distribuição média, que é isso que nos interessa, é a distribuição média. A gente não vai ver um FOF, normalmente, ele dando pancadas, vai ter no fechamento do semestre, mas ele vai ter uma média, porque quando ele faz o ganho de capital, ele segura um caixa, né, e vai pagando um pouquinho junto com aquilo ali, para manter um rendimento, né, que é o que eles botam aqui, ó, por exemplo, 113% do CDI líquido, historicamente. Então, eles vão manter uma média para essa distribuição. Aqui eles falam, o CAFOF eu não acompanho muito, mas eu tenho mais ou menos uma ideia. Mas eles têm muito receitas, né, é aqui, ó, receitas de FIIs, que é o core business, né, acabou aumentando, ó, teve reajuste. Não tem ganho de capital também, ó, ganho de capital eles não estão tendo, até porque é isso que eu falei, os FIIs não estão subindo, né? Então, o IFIX está numa faixa de 2.700, 2.800 pontos, né? 2.800 pontos, se estabilizou ali. Talvez, se os juros começarem a baixar, ele tende a buscar os 3.000 pontos, mas se não, deve estar estável por aí mesmo. Aqui eles projetam, né, os próximos meses, mais ou menos. Claro que muda depois, mas tem uma projeção. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. A posição deles. Vamos achar a posição deles. Tem 0,5% em caixa, né? O resto em FIIs. Alocação tática. Estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto prazo. Alocação imobiliária. Estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e viés de longo prazo. Que né? Então a gente vê que a estratégia imobiliária é 63% e a tática é 36%. A tática é o ganho de capital, que é o que vai fazer, né, a diferença na distribuição. Aqui maior parte em escritórios, outra parte bastante shopping, né, e varejo. Aí tem 24% em CRIs. Também é uma coisa que os FOFs hoje eles têm muito CRI, né, para acabar se defendendo um pouco aí. Aqui a composição do portfólio. Já é bem mais pulverizado, ó, em relação àquele outro que a gente viu. A gente vai ver que as maiores posições aqui é 1, 2, 3, 4, são 5 ativos acima de 7%, né? O que dá uns 30 e poucos por cento aqui. Lá 2 ativos, 25%. Aqui 4 ativos. Vai beirar 40% aqui. Aqui 4 ativos, 25%. Isso. E depois ele já quebra com outros, né? Uma média de 5, 4, 3. Aí eu acho que conforme é o risco, né? Aqui, ó, fundo de fundo, RBRF, FEX, fundo de papel, BBPO, RBVA, VLOG, HGRU. Aí conforme o que eles acham que tem de risco, eles acabam tendo uma menor exposição. E qual que é esse aí? Esse é o CAFOF, é o da Quineia. Uma coisa que não faz sentido é um fundo de fundos investir em outro fundo de fundos, cara. É aquilo que eu te falei, mas é por causa de repente, do desconto do PVP, né? E aí acaba que ele vai, seria a hora que voltar para ganhar. ele vende. Até porque é uma ganho de capital? É menos de 1%, ó. Vai fazer ganho de capital. É menos de 1% a posição que eles têm. Depois de mais considerações. O RBR, dá pra gente ver bem a estratégia deles, porque eles trazem tudo no relatório. E é a mesma coisa, é ganho de capital com uma porcentagem na estratégia de renda, né, dos ativos. Deixa
eu achar aqui, ó, RBR. Esse aqui eu acho que acaba sendo até um pouquinho mais fácil de entender. Aqui eles explicam, né, todo o acontecimento aí do RBR desde que eles fizeram o início ali. Tem bastante coisa aqui, tá meio diferente o relatório. A gente percebe que fundos de fundos, a maioria deles tem 4 anos, né? Aí, a maioria, 4, 5 anos estourando. É porque pegou a onda, né, do 2019 e eles acabaram, provavelmente o PVP ali, né, em 2019 era 1,20, 1,30, né? Porque pegou a onda. Aqui eles botam uma aquisição, ó, do RBR Properties, ou seja, eles compraram cotas da mesma gestora, só que na parte, né, de propriedades. Ô, Simon, como RBR. você enxerga essa sobreposição de risco dentro da própria gestora? Cara, eu acho assim, depende do tamanho da posição deles. Mas eu acho que aí vem assim, ó, como é que eu vou te dizer? A expertise deles em entender eles mesmos, né? E os caras acham, pô, o nosso negócio tem valor e o mercado não está considerando. Eu acho que é bom. Eu não acho que seja Então, ruim. Eu a acho gente ruim quando é assim, ó, por exemplo, o VISC lá, o VISC não, ia citar isso, VISC e o VIF. Fido. VIF Ele é. é dono do imóvel e ele é o gestor do imóvel e ele é o inquilino do imóvel. Aí eu acho que tem muito, né, Então, conflito tá de interesse sobrepondo o nesse risco caso. 3 vezes, né? Tá É. sobrepondo o risco três Agora, vezes. comprar cota de um próprio fundo, eu acho que não é ruim, não. Porque ele Desde que o sabe o que eles estão percentual, né, fazendo. seja baixo, né? Eu É, acho que se o percentual começar a crescer demais, aí a gente pode, eu acho que já é um risco um pouco maior, né? Porque, sei lá, se eles estão comprando muito, tem que ver se boa parte da liquidez desse fundo deles não está vindo deles mesmo comprando esse fundo com outro fundo deles. isso, Então tem, isso. tem isso aí também. Tem que ver a diversificação do tamanho, né? Aqui eles botam uma expectativa, ó. Pode ver que ele vai manter, ó, 0,60, 0,60, 0,60, 0,60. Mesmo que o resultado tenha sido abaixo, que nem eu mostrei no outro, no HFOF, que estava lá 0,51, mas estava distribuindo 0,60, 0,58 distribuindo 0. Por quê? Porque eles têm um caixa de um ganho de capital anterior que eles vão largando aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, ele consegue manter uma média. Então ele vai ter, né? A gente vê que ó, o DI deles projetado é de 10% no ano. Tá? Então, tipo, é quase 1% ao mês pelo valor de cota hoje. Eles já criam uma expectativa que podem vir uma banda superior de 0,75 e eles já trabalham na banda inferior de 0,60. Então, a projeção de 0,60, ok. Mas se tiver um ganho de capital, pode ir a 0,75. Ó, o interessante ali é que eles têm uma reserva por cota de 63 centavos. Ali ó, em Isso. azulzinho o círculo. Aqui, né? É, Então, é isso que eu te falei. O que eles vão pegando? Eles vão pegando, por exemplo, deu 0,58, pega 2 centavos daqui e completa. Entendeu? É isso que sim, eles vão sim. fazendo. Aí vai chegar no julho ali, ou o janeiro, né, que tem que fazer o fechamento, aí, pum, tem que distribuir. Por isso que eles vão distribuindo aos pouquinhos para, né, manter aquele período ruim. Tipo, agora a gente está num período ruim, que não está tendo ganho de capital nessas cotas. Mas o anterior conseguiu fazer um caixa que consegue manter essa média. Por isso que o preço fica numa média. Não tem porque, o preço vai cair para, sei lá, R$ 50, tá negociando a 80 e poucos hoje esse daqui. Cai para 50. Tá, mas por quê? Não tem mais reserva de lucro? Não tem, vai cair para 0,50 a distribuição? Ou é coisa do mercado? Aí a gente tem que avaliar, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Gestão ativa, dividendos consistente. Aqui eles falam que aumentaram, né, posições em crise, ó. Era em torno de 30%, hoje em torno de 42%. CRIs direto e FII de CRI, que é o, né, o que eles têm no portfólio. Já tá, o CRI direto já está maior que o FII de CRI, ó, 22 e 21. Aqui eles explicam o case, ó, HGPO, possível evento de alienação de ativos, início do investimento setembro de 2019, aumento da posição em outubro, aumento da posição em janeiro de 2022,
previsão de saída, segundo semestre de 2022. Então, tipo, os caras já sabem que eles estão comprando para vender ali na frente. Né? 40 milhões de investimento total, já tem todo o que eles estão prescindindo aí. Um retorno aí de 33%. Deixa eu ver aqui. Algo bem interessante aí, Gilmar, que a gente pode observar nesse relatório desse FII que a gente está avaliando agora. Ó, aqui uma tese de investimento, mas é em cima do RBR High Convictions, FIA. É um fundo FIA, não é um fundo imobiliário. Sim. Que eles estão fazendo posição no Alço 3, né, que é de shopping. Então, eles explicam aqui a tese por que eles estão fazendo um equity. Né? Isso aqui é um equity. Eles estão pegando o dinheiro de um fundo e alocando. Sim. Mas eles mudaram tá estranho isso aqui, não tá específico do RBRF. Eu vi ali que eles trazem o quê? Eles trazem o ativo que eles investem e trazem os imóveis que esse ativo que eles estão investindo tem. Então isso é bem legal. Achei aqui o exclusivo. Aqui, ó, visão da alocação, 56 tijolo, 43 em papel. Esse aqui é só do RBRF 11. Aqui eles explicam, deixa eu achar. Ali eles explicam o que eles fizeram no mês. Tem muita coisa diferente aqui. Deixa eu achar aqui. Onde é que está o portfólio, meu Deus? Portfólio, composição da carteira. Eles explicam a estratégia. Ó. Aqui tem o desenho todinho da estratégia deles. Alfa, principal estratégia, foco em FIIs de tijolo, abaixo do custo de reposição e foco na valorização dos ativos. Então já me falou, valorização do ativo. Beta, posição estática, foco em FIIs com dividendo estabilizados. Fundo mais sensíveis às oscilações de curto prazo. CRI, né, busca de retorno acima do benchmark da dívida imobiliária. E liquidez, que é caixa. Então a gente vê o que? A posição deles hoje. Aqui tem que 5 menos. O beta está menos de 20%, né? A posição aqui é a barrinha. O alfa está em torno de 40 e poucos por cento. Tem ali a composição ali em cima, Simon, no primeiro gráfico ali, ó, de pizza. Aqui, ó, tá, isso. O alfa 41%, a liquidez 1%, né? 1%. O beta 15% e o CRI 43%. Aí depois o segmento que tem, né? Então eles explicam aonde eles estão dentro da estratégia aqui, ó. Hoje a liquidez eles estão próximo de zero. O beta tá no meio do caminho, que deve ter uns 12, uns 15, né? Aí o alfa tá em 40 e o outro tá em 40 e poucos também, que é o CRI. Mas podendo ir a 70 e podendo ir a 60, né? Os dois. Aqui a composição do rendimento. As reservas. Aqui tem as reservas, ó, que é a parte de baixo. Distribuído. Eu quero saber o patrimônio deles. Cadê? Não aparece. Aqui a participação. Ó, a gente vê 8% no RBRL11. Aí, pô, teria que ver o que é o RBRL11. Eu sei porque eu já estudei ele. Ele é um logístico, só que seguinte, a gestão é muito ativa. Eles compram o imóvel, eles reformam aquele imóvel e eles vendem. É assim. E aí a gente vai ver a distribuição do RBRL, ela é totalmente inconstante. Ela não tem estabilidade. Vai dar uma paulada no mês, no outro vai cair, no próximo mês é outra paulada, porque eles fazem essa jogada com imóveis, entendeu? É bem ativo mesmo. E eles explicam que a estratégia é essa. Não tem previsibilidade de renda. Então, tipo, se é um fundo imobiliário que eu quero ter renda, ele não se enquadra. Agora, se eu quero ter um retorno, talvez, em alguns meses acima, melhorar o meu yield, talvez no final do ano ele, né, se eu pegar anual, talvez ele seja bom para isso. Aí depois tem FL2 Global, não sei o que seria esse ativo. Aí tem TEP11, RCRB11, que é corporativo da Rio Bravo, HGPO, que é corporativo, BRCR, corporativo, HGR, corporativo. Então, as maiores posições são corporativo. Esse global, ele é mercado primário e ele é da BRL Trust. Aí depois tem SDIL, o XPML, né? Até que é bem concentrado, assim, não é muito
Ah, não, tem outras posições, ó. Ah, feed CRI, aí tem bastante feed papel aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem outros. Aí tem os CRIs, né? Ele acaba sendo um fundo aí bem... Até que é bem diversificado em bastante coisa. Aí eles falam aqui, né, o que eles fizeram, os investimentos em CRIs, as posições que eles fizeram. Aí o que a gente vai ver, por exemplo, pelo indexador e a taxa, a gente vê o risco, a gente vê que não tem muito risco não. CDI mais 2, CDI mais 3, IPCA mais 6, tem um só aqui que é IPCA mais 11, que é um loteamento, né? CRI lote 5, via alfa, RBR Plus. Aí já é onde tem uma parte de risco que é em torno de 3% do patrimônio. Então, tipo, é um risco que cabe no bolso deles. Aqui o volume de negociação. A taxa, né? Sobre o patrimônio líquido de 0,8, administração 0,2 e performance 20%, que é baixo até. Mas é isso. É isso que a gente tem que avaliar, né? O patrimônio, a gestão. Aí, outra coisa, da gestão, a gente teria que entrar no site, né? Ver se não tem aqui. Pegar a mesma coisa que, ouça resumo do fundo. Vamos ver o que ele abre. Ele abre Spotify, não dá. Siga nossas redes. Vamos abrir YouTube. Uma coisa legal agora é que a maioria das gestoras estão deles. Tô com o canal, Instagram bem ativo, muitos estão com o Instagram bem ativo. Webcast, primeiro trimestre RBR. Aí ali, ó, já tem vários gestores já que a gente está vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então deve estar os principais gestores de cada ativo que a RBR tem, né? Então é isso. Ó, investimento deles em rates, fato relevante, explicando, resultados. Aí acompanhar, acompanhar a posição, aqui ó, RBR Alpha, que é o RBRF, uma live deles, explicando, né, aí eles vão explicar as teses, acompanhamento, e esse acompanhamento, eu gostei, quero ter, né, um ativo desses em carteira, aí eu vou botar 1%, bota 1%, aí vai acompanhando, conforme aquilo vai te dando mais conforto, mais conhecimento sobre, sabe, a tese dos caras é essa, é uma tese interessante, é diferente, aumenta para 3, aumenta para 5, né, conforme vai tendo conhecimento, mas é o acompanhamento, não adianta, não dá para pegar, vou fazer uma métrica, uma regrinha para filtrar os fundos, é difícil fazer, porque daqui a pouco a tese do cara muda, né, daqui a pouco ele contrata um outro cara ali, mas quem é esse cara? Esse cara veio lá da outra gestão e ele tem uma visão um pouco diferente das coisas e aí mudou a tese. É difícil de acontecer, mas acontece. Por exemplo, o VRTA vinha de uma forma. Ele era high yield total. E aí, quando saiu os caras que formaram o IRDM, teve que entrar outras pessoas. Essas outras pessoas, a gente quer ser mais conservador do que eles eram, né? E mudaram, aí virou um high grade e o IRDM um high yield total, os caras, né, buscando ganho de capital o tempo todo. Enquanto que os outros preferem ficar um pouquinho mais conservador, bem pulverizado, se der uma treta é menos de 1%, enquanto que o IRDM está lá, com cotas de FII, fazendo ganho de capital, isso e aquilo, aí consegue um retorno a mais. Por quê? Porque os caras são muito ativos, e os caras têm o conhecimento, aí eles conseguem. Mas também a gente não pode, por aquele yield ser atrativo, ele ser a nossa maior posição. Há quem tenha, né, com a maior posição. Eu já acho que são momentos. Vai ter momentos que eles vão estar muito bem e vão ter momentos que eles vão estar mal. E aí cabe a nós a pesar isso ou não. Um ativo que deu uma reviravolta aí ano passado foi o BCFF11, né? Que deu uma mudada legal também. Isso aí faz anos que eu então, deu uma mudada legal. Muita gente saiu do ativo porque mudou um pouco a gestão, mudou os gestores, né? E assim, é aquilo, né? Eu acho fundos, assim, apesar de ter toda a gestão por trás, eu acho um pouco arriscados. Eu não tenho em carteira hoje nenhum dessa classe de FII. Se eu tiver, vai ser aquele que vai ter o risco lá de 2
3% no máximo dentro da carteira, né? Sempre pensando nisso aí. Há quem goste, né? Muita gente começa por fundos de fundos. Eu prefiro hoje investir diretamente em fundos que Olha eu só, estudei, o bom conheci. assim, ó, também, ó, quer dizer, a gente vê o que eles, a gente está lendo os relatórios e vê uma conversa que eles tiveram há 6, 7 meses atrás. E com isso a gente vê se de fato aquilo aconteceu, né? Para a gente ver a expertise do cara fazendo, né, gerindo esses fundos. Então é uma boa também, ó. Aqui, por exemplo, fundo de investimento imobiliário conversa de mercado com o André Freitas, né? Há 7 meses. Então a gente vê o que ele estava falando e o que aconteceu. Mas para isso o cara tem que acompanhar. Tem que acompanhar o fundo. Não adianta só pegar e ver, né? Eu O cara tá acompanho, falando. assim, me Deixa eu escuta? fechar aqui. Tô escutando. Ah, tá. Eu tenho hoje na minha carteira só fundo de tijolo. Não Sim. tenho nada, nenhum CRI, nenhum FOF. Mas eu estou tentando dar uma estudada, pesquisar, mas ainda fico meio com receio. Porque já é complicado estudar os fundos de tijolo, que é um só, né? Sim, sim. E aí você pegar um desse daí, ter que... Porque o que eu pensava, o que eu estava fazendo até agora, eu entrava em um desses FOFs e estudava todos os ativos que estavam aí dentro, como se eu estivesse estudando individualmente um fundo de tijolo. Não, Não, não. não compensa, porque daqui a pouco tu estudou, pô, é legal porque é um fundo que eu investiria, entendeu? Mas aí tu vai ver daqui 2 meses aquele fundo não faz mais parte do portfólio do gestor e tu, pô, não tá mais ali Sim. o ativo. Por quê? Porque tu não entendeu a tese. É a tese Pense do no. cara. Normalmente, Pense, assim, ó, pensou em fundo de fundo é ganho de capital. A é, diferença, eles vão ter a base recebendo renda de outros fundos. Essa é a base. Mas o que vai dar o up, o diferencial, é o ganho de capital. E é aí que a é, gente tem que entender o porquê que eles estão fazendo isso. Para mim, o FOF, ele é muito parecido com fundo de investimentos em ações. Né? Você está delegando seu capital para um gestor usar esse capital da forma que ele achar melhor dentro da tese que ele tem. Se você concordou com a tese dele, show de bola. Ele manda ver, você só bota o dinheiro e ele que dá o jeito dele, né? Só que é aquilo, né? O risco dele, o risco que você tomou é o risco da mente dele. Se ele tiver meio loucão aí fazer merda, você não pode nem reclamar, porque tu aceitou a tese dele, entendeu? Então, assim, é interessante assim, mas igual eu falei, tomar muito cuidado com Assim, ó, sobreposição de risco. eu até tenho posição em fundo de fundo, só que assim, eu penso justamente por isso. São ativos que eu não quero ter, a forma de fazer gestão eu não quero ter, mas eu pago o risco para ter um fundo de fundo que faça coisas que eu não vou fazer. É tipo investir em tecnologia. Eu não gosto. Eu gosto de investir em infraestrutura, em indústria, mas eu invisto em tecnologia porque eu não conheço nada. Entendeu? Só que é um percentual pequeno. Então é coisas que, tipo, eu não tenho conhecimento, mas que eu quero estar dentro. Aí eu vejo, avalio se tem resultado, se tem crescimento de resultado, né? O que os caras estão falando, os gestores. Pode ver que ali no grupo do Telegram, normalmente eu boto entrevista de algum gestor. Alguma coisa que o gestor está falando. O último foi da Panvel ali. Os caras fizeram uma live e falaram sobre a expectativa deles, né? Do negócio, o que está acontecendo e tal. Tipo, os caras falaram do negócio. E é isso que me interessa. Então, nessa pegada aí. Eu não conheço, mas eu quero saber o que os caras estão pensando em fazer com o dinheiro que eles estão ganhando. E se tem expectativa boa ou não, aí depois o mercado que vai reprecificando. Mas eu quero estar com o meu pezinho ali junto para... Pô, é um setor que eu não tenho conhecimento, não até estudo alguma coisa, mas é difícil porque está sempre mudando as coisas, mas de repente vale a pena. Por exemplo, vou dar um exemplo assim, a Sinqia, eles fazem um serviço de assinatura. O Itaú paga para ter o sistema da Sinqia. Para o Itaú ter que trocar esse sistema, meu Deus do céu, imagina, trocar todo o sistema de software, né, de uma corporação. Pô, o cara faz um casamento bom. Claro que eles perdem alguns clientes nesse meio do caminho, mas os caras têm uma porrada de cliente. Então, tipo, eu sei o que eles estão fazendo. Eu sei que a receita tem certa previsibilidade.
mas eles estão sempre trabalhando para buscar algo diferenciado. E aí é coisa que eu nem imagino. Mas tá lá. Entendeu? Sim. É isso. Beleza. Alguma dúvida, alguma ideia aí? Pode falar. Não, assim, acho que por agora já deu para Deu para clarear um pouquinho? deu para clarear um pouco, porque assim, eu tenho minha carteira tem vai fazer um ano daqui a um mês. E aí eu estou agora estudando de novo para poder montar posição e montar carteira, mas eu vou montar para os meus filhos. Eu vou abrir conta para eles. O mais velho tem 12, a mais nova tem 6. E eu vou tentar montar assim com fundos de imobiliários. Posso Uma posição mais diversificada? Sim. Eu vou te dizer só uma coisa. Avalia bem se vale a pena fazer essa divisão do seu capital hoje. Não, vou criar um novo. Não, eu tô falando assim, não, é porque assim, hoje você aporta tanto, vamos dizer. A partir de agora você vai passar a tirar uma parte para aportar em outra carteira separada da sua. Avalia bem se isso realmente faz sentido, entendeu? Porque vai ser mais trabalho para você, mais acompanhamento, outra conta para você seguir, outros ativos para você olhar. Então, assim, avalia se o tempo que você vai gastar realmente faz sentido você gastar esse tempo a mais com essas coisas, com esses detalhes, entendeu? Uhum. Sim, eu estava avaliando esse ponto também, e também o outro ponto de talvez transferir as ações mais para o futuro. Eu vi que eu acho que esse aí é muito mais complicado, né? Fazer transferência de ações. Mas eu vou te falar, talvez no futuro não compense nem você transferir as ações, mas, sei lá, fazer uma doação, alguma coisa do tipo de valor financeiro mesmo. Porque, assim, você não sabe se os seus filhos lá na frente, né, eles vão querer realmente investir e se eles vão querer realmente cuidar de uma carteira de investimento já formada por você hoje. Tem esses pontos também, assim, porque apesar da gente gostar e tudo mais, pode ser que a criança lá na frente não, né? Então tem esses detalhes aí. E aí, se eu mantiver tudo junto, eu tenho uma rentabilidade melhor. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é menos trabalho para você em relação, porque você vai ter um trabalho maior para declarar imposto de renda, mais de uma conta em corretora para você acompanhar, entendeu? São mais ativos, que provavelmente você vai colocar ativos diferentes da tua carteira, então são mais ativos para você acompanhar, estudar relatório, então assim, isso vai te tomar um pouco mais de tempo. Então assim, tem que avaliar se esse tempo gasto para isso não seria melhor aproveitado em alguma outra coisa. Sim. Tô pensando também, porque outra coisa que eu penso a parte desse trabalhão que eu teria de tentar, de pequeno, assim, ensinar eles a fazer o beabá. E depois chega num determinado ponto, entregar a carteira para eles e falar assim, olha, agora é sua. Você não quer continuar? Você vende, declara o que você tem que fazer no seu imposto de renda e acabou. Não, sim, aqui eu não tô falando que é errado, só tô te instigando aqui a ver outras possibilidades. Posso dar uma sugestão? Claro. Quantos anos tem o maior? 12. 12, ok. Então, você monta uma sugestão, tá? Você faz uma carteirinha para ele com 2, no máximo 3 ativos. Entendeu? Você pega 2 ou 3 fundos, você pega, sei lá, um papel, um CRI, tá? Por que pouquinho? Porque é algo que você vai poder mostrar para ele devagarinho o crescimento. Entendeu? Então você põe lá uma cota, R$100. Aí outro mês você pega mais R$100, compra outra cota. Então você vai conseguir mostrar para ele, olha filho, esse mês 70 centavos, esse mês 1,20, você está entendendo? E ao mesmo tempo você mostra para ele um relatóriozinho, coisa simples, entendeu?
Mas por quê? Que ele também entenda na cabeça dele de 12 anos. E algo simples que não, como o Rubens falou, não te atrapalhe no teu já trabalho com a tua carteira. Essa ideia de querer passar para eles como funciona é muito interessante. Eu tenho uma filha, um filho, e eu fiz isso, tá? Eu fiz uma carteirinha para os dois, mas a minha carteirinha é pequenininha, ela tem lá 3 FII e tem lá 3 açãozinhas. Uma elétrica, eu coloquei a Taesa para ele, eu coloquei o Banco do Brasil e coloquei aquela Sanepar. Então, são 3 ativinhos que eu tenho na minha carteira normal, mas eu consigo mostrar para ele devagarinho, com pouco dinheiro, como aquilo funciona. Isso, desculpa me intrometer. Não, bem-vindo. Isso aí mesmo. É mais fácil mostrar, né, fazer com que ele entenda do que ter os ativos em si para gerar o rendimento, né? Isso. A ideia inicial é entenda como funciona. Fala, olha, isso aqui funciona e realmente funciona. Eu vou dar um exemplo assim, ó, bem diversificado para começar. Tipo, eu vou falar isso porque foi o que eu fiz com o meu filho, né? Ele nasceu, eu já abri uma conta para ele. E aí eu comprei o quê? Eu comprei MXRF, HFOF e Itaúsa. São os 3 ativos que tem. E eu vou, todo mês eu deposito ali de 100 a 200 reais e, cara, tá crescendo. Tá crescendo. Todo mês cresce um pinguinho a mais. Só que são ativos bem diversificados, né? Tipo, e a minha ideia é o quê? A partir do momento que ele começar a entender, eu já explico para ele, pô, olha aqui, filho, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Agora, se tu quiser aumentar, aí é contigo. Se tu não quiser aumentar, tem esses 3 aí que futuramente, né? Não sei lá o que vai dar. Mas, então, da mesma forma, você consegue mostrar para ele, num gráficozinho, como funciona, como realmente aumenta. Claro, porque algo de uma forma que não atrapalhe a cabeça dele. Exatamente. Essa é a intenção futura, né? De resultado no momento, não vai ter resultado, porque vai ganhar ali 10, 15 reais. Então, tipo, né, não dá resultado. Mas mostrando gráficos, que nem o Neville falou, pô, começou, ganhou 5, ganhou 10, ganhou 20, ganhou 30, ganhou 50, ganhou 100, ganhou 200, 300, 400, né? Daqui a pouco, pô, tá ganhando R$1.000 ali, mas entendeu a evolução toda com poucos ativos, que a estratégia funcionou daquela forma. Que a mágica é essa. A mágica é a hora que você põe um gráficozinho na frente, e você põe uma porcentagem na frente, esquece o valor, essa é a mágica. Você consegue mostrar que funciona. Funciona, exatamente. E eu tive essa ideia de colocar agora eles, porque eu já estou com eles há uns 2 anos trabalhando essa coisa de investir, só que para que eles façam coisas para ganhar dinheiro, né? Falei, não, faz alguma coisa que você ganha dinheiro. E eles vão colocando dinheiro no cofre deles. Só que só quando eles trabalham que ganha. Então eu coloquei essa coisa na cabeça deles para você trabalha mais, você ganha mais. E agora vou colocar eles no mundo para tentar ensinar um pouco mais a parte de investimento, que você trabalha mais, ganha mais, e o que você faz com o seu dinheiro. Exatamente. Aproveita esse momento aí, aproveita esse momento de Selic alta e começa a tirar do cofrinho e passar para poupança, já é um avanço, entendeu? Sai ali do cofrinho, debaixo do colchão, para poupança. Mostrar a mecânica é mais interessante, né? O digital, como funciona, como é que faz a compra, como é que... Se ele já entende isso, fica mais fácil de mostrar isso. Do que, sim, não. Na parte de Selic, tecnologia, entende mais que a gente. Claro, com certeza. Mostra no celular ali um aplicativo, sei lá, um Banco Inter da vida ali, que é tudo fácil, entendeu? Vai ali e mostra, assim, teu dinheiro tá aqui, manda pra cá, faz isso. Essa é a intenção. Mas eu acho que é isso aí, né? Valeu. Legal. Valeu pelo papo, galera. Obrigado, pessoal. Vamos fazer uma entrevista contigo aí, contar tua história de vida aí, teus trabalhos, teus hobbies. Quem? Aproveitar contigo. Eu? Ué. É basicamente um integrante aí, já quase um fundador da comunidade. Não, mas minha vida é muito simples, não tem muita mágica, não. O difícil é ter a vida simples, né? Esse é o difícil. Não esquece de salvar, hein, Saio?
Não, eu... Vai desde Valeu, moleque, Gilmar. sempre trabalhei muito no comércio. A vida no... Agora que eu tô aprendendo, agora que eu tô mais esperto comigo mesmo. Mas é isso aí.